Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sem dúvida alguma, o ministério da pregação é um ministério de muitos desafios, em que requer uma vida diante de Deus, um preparo humano na área intelectual, um domínio próprio, amor pelas almas, enfim, há um contínuo preparo e uma exigência que o próprio pregador deve ter de si, porque Deus tem, de que ele seja um obreiro aprovado pelo Senhor e que maneje bem as Sagradas Escrituras. Por isso, o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É recorrente e é comum pregadores, tanto iniciantes como pregadores já experientes, cometerem erros no momento da sua preleção. Porque todos nós somos falhos, estamos aprendendo com a vida diante de Deus, mas também há uma necessidade da busca pelo conhecimento, da hermenêutica, da homilética, da oratória, enfim, para se preparar para dar o melhor para Deus e a eficácia da mensagem venha atingir o seu objetivo, que é o coração do ser humano perdido. O profeta Isaías, ele disse no capítulo 50 que Deus me deu uma língua erudita para que saiba dizer uma boa palavra. O apóstolo Paulo diz que as vossas palavras sejam temperadas com sal, sabendo. No Salmo 46 está escrito: aquietai-vos e sabei. Sempre as Sagradas Escrituras vão deixar para nós que há uma necessidade de se comportar da maneira que agrada a Deus quando estamos diante de pessoas que é necessário expor as Sagradas Escrituras. Quando Estevão foi inquirido sobre supostamente estar blasfemando do templo e da lei de Moisés, ele não xingou ninguém e nem procurou se defender e nem se auto-justificar. O que Estevão fez foi saudar os pais, a liderança e pregar um panorama bíblico de um dos mais belos das Sagradas Escrituras. A exposição das tuas palavras, disse o Salmo 119, verso 130, dá luz e dá entendimento aos simples. Por isso que neste vídeo nós traremos 10 erros que o pregador deve evitar. Mas antes disso eu quero lembrar você que se você ficar conosco até o final, nós explicaremos como você pode fazer um curso para pregadores iniciantes. O curso chama-se Treinando Pregadores Bíblicos. Nele você verá sobre o preparo do pregador, sobre os erros dos pregadores, você verá como se apresentar bem em público, como ler e interpretar as Sagradas Escrituras e, por fim, a habilidade de preparar um sermão até a entrega deste. Se você não é um dos inscritos do nosso canal, confira se você é um dos inscritos, também acione o sino para receber as notificações. Então vamos para os 10 erros dos pregadores, 3 relacionados a Deus, 3 relacionados a si próprio e 4 relacionados ao povo. Primeiro, não ter uma vida de temor, de consagração e de adoração. Enfim, não ter uma vida diante de Deus, na presença de Deus e no altar de Deus. É impossível alguém se auto-intitular pregador do Evangelho e não respeitar as leis sobrenaturais, as leis celestiais, a lei do Deus Todo-Poderoso. Sendo assim, esta pessoa será alguém reprovado ao invés de ser alguém aprovado por Deus. O verdadeiro pregador, ele ama o Senhor. Ele consagra a sua vida. Ele não se consagra para pregar, ele se consagra para Deus. A sua vida está diante de Deus. Ele é um adorador. E isso não significa num ambiente de culto, ou seja, a sua vida é uma adoração. E por isso, ele manifesta, quando prega, os oráculos por ação, que é pregar aquilo que vive. Segundo erro, exegese por revelação. Entender que Deus revela o conhecimento da Bíblia no ato da pregação, sendo assim desprezado o estudo sistemático das Sagradas Escrituras. Há uma interpretação meio que equivocada. E na primeira aula, que talvez você não tenha assistido, nós falamos sobre a dependência de Deus, que ela trará uma moderação entre o estudo e o poder de Deus. E isso não trará prejuízos ou arrogância para aquele que busca o conhecimento, ou orgulho em relação ao poder de Deus e logo não alcançar esse poder de Deus porque falta humildade e aí falta graça de Deus.
A Bíblia Sagrada deve ser estudada de forma sistemática. O conhecimento e o poder de Deus são dois remos de um barco só, e esta comunhão, junto com uma dependência, ou seja, saber ser direcionado por Deus da maneira correta, tanto para buscar as Sagradas Escrituras, como para ter uma vida consagrada e clamar a Deus pelo seu poder, fará com que esta pessoa esteja preparado espiritualmente e intelectualmente. O que Deus nos dá, muitas vezes de forma espontânea, é a iluminação das Sagradas Escrituras e a direção de como nós devemos utilizar ela naquele momento. Porém, o conhecimento das Sagradas Escrituras é preciso eu e você se acordar cedo ou dormir tarde para buscar este conhecimento. Terceiro erro, torcer as Sagradas Escrituras. Omitir parte da Bíblia, acrescentar algo à Bíblia ou fazer uma interpretação totalmente nova, inventada. Esse erro diante de Deus é trágico, porque o próprio livro do Apocalipse profetiza maldição sobre aqueles que acrescentam ou que retiram algo das Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada é prioridade na vida do pregador e na hora da pregação. A Bíblia Sagrada está acima de todas as coisas. E ninguém pode impor uma mensagem extraída da Bíblia que não esteja dentro da Bíblia. Não se pode produzir uma exegese, ou seja, introduzir algo que não está nas Sagradas Escrituras. E esses são graves erros diante de Deus que o pregador comete. Quarto erro, diante de si mesmo, o pregador pode cometer o erro de se orgulhar por ser um pregador do Evangelho. A despeito do pregador, o apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios 9,16: porque eu não tenho do que me gloriar se prego o Evangelho do Reino, porque foi-me imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho é algo também que traz sofrimento, uma dependência de Deus e uma direção de Deus que muitas vezes as pessoas nem irão se agradar daquilo que foi pregado. Mas sabendo o pregador que Deus lhe deu a direção para tal, ele estará agradando a Deus e não ao povo. Então, pregador, você não pode se orgulhar ou se achar porque é um pregador, porque você é um servo do Senhor para fazer a sua vontade. Quinto erro, achar que a popularidade e a fama é a confirmação de Deus do seu ministério. Em Ezequiel 33, Deus dizendo a Ezequiel que eles irão achar a tua pregação como uma canção de amores, mas não vão tomar a peito. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias as pessoas terão como que comichão nos ouvidos, inquietação, porque não irão assimilar e nem aceitar a doutrina de Cristo. Então, há duas manifestações quando se prega a verdade. A positiva, submissão à palavra de Deus, e a negativa, a rebeldia diante da lei do Senhor. E quando o pregador não prega a Bíblia, as agendas dele vai multiplicar, porém, ele não estará agradando e nem trazendo o fruto que Deus espera dele. Logo, a popularidade não é confirmação de Deus que seu ministério está dando certo. A confirmação é fazer a vontade de Deus, porque não são apenas pessoas que confirmam, mas é o Deus Todo-Poderoso que confirma. E as pessoas que aceitam a lei de Deus, essas vão entender que houve no meio delas um profeta e vão confessar com a sua própria boca, como foi confessado para Eliseu: o espírito de Elias está sobre Eliseu. Sexto erro, ainda em relação a si próprio, é buscar resultados de forma imediata. O pregador iniciante, ele começou as suas primeiras pregações agora, ele começa a exigir de Deus muitas almas salvas, batismo no Espírito Santo, pregar em grandes congressos, ter 25 ternos diferentes e 15 pares de sapato. E há um erro grotesco em resultados imediatos, e esse erro levará o pregador a apelar para coisas que não são a direção de Deus. A vida do pregador é uma vida de constante aprendizado, e a cada dia que passa, ele vai entendendo como ele deve agir, se aprimorando, aprendendo com as falhas que cometeu, que não vai cometer mais, e o nome do Senhor vai sendo glorificado naquilo que ele vai exercendo, aprendendo e buscando se preparar para a honra e a glória do Senhor. E agora, 4 erros em relação aos ouvintes, ao povo, à igreja. Primeiro, ter sempre a motivação e a inclinação para agradar sempre o povo.
É claro que o pregador não vai em algum lugar para desagradar o povo, mas a palavra de Deus é algo espiritual, é algo urgente, que fala de coisas sérias, e a vida das pessoas, principalmente a vida eterna, está em jogo nesse momento. Quando o pregador tenta apenas agradar o povo, ele cometerá o erro de confortar os pecadores no seu pecado, chamando os incrédulos de amigo do evangelho, dizendo frases como tem nada não, Deus sabe, e apenas pulando todo o processo de vitória, de bênção e de salvação e dizendo que no fim Deus vai abençoar tudo, Deus vai fazer tudo o que as pessoas desejam, sem antes ensinar o que a Bíblia Sagrada mostra, quais são os processos de todas as coisas. Faltar o arrependimento na sua mensagem é algo muito trágico. Não pregar Jesus Cristo e nem a cruz de Cristo é uma grande derrota para o pregador. Quando o intuito do pregador, eu vim lhe abençoar, eu vim trazer uma bênção para você, coloca sobre si uma própria responsabilidade que ele não tem, porque o abençoador se chama Jesus Cristo. E há um declínio e uma desgraça iminente na vida do pregador, quando o intuito dele é apenas agradar as pessoas, tendo em vista a necessidade e o desejo de voltar naquele lugar novamente. Oitavo erro, uma palavra motivacional ou profissional de sucesso ao invés da própria Bíblia Sagrada. Muitas pessoas estão agora nesse viés de pregar o seu sucesso, as suas conquistas e os seus sonhos e deixam de lado a vontade de Deus para a vida das pessoas, trazendo um prejuízo espiritual incontável sobre a vida daqueles que estão lá sedentos pela palavra de Deus. O alvo é nós fazermos a vontade de Deus. E o verdadeiro pregador do Evangelho, ele prega a Bíblia Sagrada. A sua mensagem é extraída das Sagradas Escrituras, de uma vida diante de Deus, de orações, de estudos. O pregador da atualidade, chamado de o pregador do coaching, ele não tem responsabilidade com a Bíblia. A responsabilidade dele é apenas fazer com que agregue mais pessoas para si, para o seu próprio sucesso. Se você é pregador do Evangelho, pregue a Bíblia Sagrada, porque você honrando a verdade te honrará. Nono erro, não aplicar o texto às necessidades da igreja ou às necessidades do povo. Muitas vezes o pregador e a pregação está discorrendo com uma narrativa muito bem, porém o texto fica muito longe e não há um ponto de contato entre a mensagem e os ouvintes. E os ouvintes ficam perdidos. Essa mensagem serviu para quê para a minha vida? E há o outro erro dentro desse erro, que é não trazer a exposição da Bíblia, mas apenas aplicar, baseando-se em um texto, fazendo aplicações o tempo todo, dizendo que Deus vai fazer, e determinando com uma certa autoridade que Deus vai fazer. E simplesmente o Deus vai fazer se encaixa em qualquer situação e em qualquer pessoa. Usar o texto das Sagradas Escrituras e aplicar, há uma completude em tudo isso. E o nome do Senhor é glorificado, porque o texto antigo foi transferido para a mente atual. E houve um entendimento, e esse texto foi agora aplicado, entendido, e vai trazer livramento, libertação e salvação. 10º erro, trocar a Bíblia por experiências pessoais. Testemunhos. E no final de todo o testemunho e de toda esta história, ainda negando a suficiência das Sagradas Escrituras, para não ficar nas minhas palavras, eu vou deixar um versículo. E isso é grave, porque a própria exposição da palavra, ela é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, disse Paulo, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. O poder de Deus é a palavra. A confiança em si mesmo, a confiança nos seus próprios conhecimentos, a confiança na aplicação da sua própria homilética criada, não trará o efeito que Deus deseja. A Bíblia tem que ser pregada, e não apenas convicções próprias, pensamentos, visões, sonhos, algo que aconteceu hoje à tarde. Então precisamos nos concentrar no principal alvo para alcançar as almas, que é a Bíblia Sagrada, o registro verbal da revelação especial de Deus.
Meu querido, amado irmão, pregador, em nome de Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você ainda não é um dos inscritos do nosso canal, se inscreva no nosso canal. Também nós já temos a primeira aula do curso Treinando Pregadores Bíblicos, onde nós falamos sobre o chamado e o preparo do pregador. No próximo vídeo, dentro dessa série, nós iremos estudar sobre os erros que o pregador deve evitar. E neste vídeo, nós trouxemos apenas um pouco daquilo que nós iremos ver nessa aula do próximo vídeo. Nós queremos aqui convidar você para fazer parte do curso Treinando Pregadores Bíblicos. Na descrição você terá toda a explicação do curso, assim como também o link para entrar no grupo de WhatsApp deste curso, enquanto o curso estiver ocorrendo, é claro. Porque os vídeos estarão salvos na plataforma do YouTube e você poderá estudar, estar conosco quando quiser. E o meu desejo é que Deus cumpra, que Deus confirme o seu chamado e que Deus lhe use muito nessa terra para trazer almas para o seu reino e tudo para a honra e a glória do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.